Vai começar pelas origens familiares, né? Você nasceu aonde? Eu nasci em Montes Claros, que é uma cidade do norte de Minas. Minas, na verdade, é dividida entre várias regiões diferentes. Lá é o sertão de Minas, perto da Bahia. E meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Na verdade, ele foi funcionário de outros bancos, mas acho que quando eu nasci ele já era bancário, lá trabalhava no Banco do Brasil. Os meus avós, minha família, a família Versiani, era uma família de Montes Claros, que é a família da minha mãe, Versiani dos Anjos. O pai dela, o Tito, seu Tito, era dono de um bar conhecido na cidade, frequentado pelos intelectuais da cidade, que é o famoso bar do seu Tito. E a minha avó era muito católica e fazia crochê, então ela fazia enxoval também para as noivas da cidade. Essa família Versiani tem uns Versiani dos Anjos famosos, porque tem o Ciro Versiani dos Anjos, que é escritor, e tem também o Valdemar Versiani dos Anjos, que também é escritor, o Ciro mais conhecido. E a irmã da minha avó materna, tia Fininha, é mãe do Darcy Ribeiro. Então essa família é cheia de montes clarenses ligados à área da cultura. Minha mãe, eu me lembro que tinha um tio, que era tio avô também, dessa família Versiani, que era o tio Benjamin, que fazia festas na fazenda dele com catupê, marujadas. Então eu me lembro muitos claros para mim. Saí de lá com 4 anos, mas passava férias, me lembro muito. E do lado do meu pai, o meu pai é filho de um imigrante italiano, que é o vovô Humberto, que chegou com 8 anos. O meu bisavô, ele veio com a mulher, a Júlia, e com era Humberto, era Vitório Emanuele, que era o meu bisavô, veio com meu avô Humberto e os filhos num navio de Gênova chamado Perseu, onde vieram os irmãos, e um desses irmãos nasceu a bordo do Perseu. Então acho que eram 7 ou 8º, acho que nasceu a bordo do Perseu, meu tio, acho que chama João, nasceu a bordo do Perseu, é o único que tem um nome mais brasileiro. E minha avó paterna, ela é descendente de escravos, então meu pai é mulato, a mistura do meu avô italiano com essa minha avó brasileira. E Elisena, que, enfim, gerou um monte de filhos. Meu avô casou 3 vezes, teve um monte de tios. E essa é a família mineira, né? Família ítalo-mineira. Você nasceu quando, Beth? Eu nasci em agosto, fiquei em Montes Claros até os 4 anos, quando meus pais vieram para Niterói. Meu pai trabalhava numa agência do Banco do Brasil em Niterói, foi transferido para lá. Mas a gente passava férias em Montes Claros, então o trem era. Eu costumo dizer que eu faço documentário por causa da janela do trem. Ah, isso é bom. O Roberto Mauro dizia que cinema é cachoeira, eu falo que cinema é janela de trem. Mas é porque tinha uma piada muito racista lá em Montes Claros, porque os migrantes todos vinham para Montes Claros, né? Porque lá pegava o trem para São Paulo. Então os migrantes do Nordeste, Montes Claros era uma parada de imigrantes nordestinos. E tinha uma coisa muito preconceituosa na cidade que dizia que televisão de baiano é janela de trem. E aí eu adaptei isso para o documentário. Que tem tudo a ver, né? Muito mais do que com baiano, com licença. E tem muito mais a ver porque, na verdade, o trem ele passa muito perto das coisas. Né? Quando você viaja de carro, as coisas estão muito longe. Quando você viaja de trem, você atravessa as coisas. Então, acho que tem muito a ver com o documentário. Né? E aí? Não, então é assim, então todos nasceram em Minas ou vocês vieram e ainda vieram mais? Quantos irmãos ao todo você tem? Nós somos 5. Como foi assim a infância? Nós somos 5 irmãos, né? E desses 5 irmãos, 4 nasceram em Montes Claros, eu era caçula até os 12 anos. Depois a minha mãe perdeu um filho e adotou então uma criança, que é o Zezinho, que faleceu com 30 e poucos anos, muito novo.
Mas os outros 4, eles são todos artistas, um é escultor de mármore, o outro trabalha com escultura em cerâmica e ferro. A minha irmã é fotógrafa e eu faço cinema, então o Zezinho era o único que não tinha essa disposição para o mundo da arte, mas os outros 3, eles são todos ligados. Meu pai era fotógrafo amador, então a gente conviveu muito com esse laboratório de fotografia dele. E a gente foi todo mundo para essa área difícil. E aí você vem pro Rio, você vai estudar onde? Vai morar onde? Então, a gente foi morar num bairro, que chamava Bairro de Fátima, que é um bairro em Niterói, que fica atrás do Hospital Antônio Pida, num bairrozinho assim de chão de terra. A gente tinha uma casa muito boa, grande, cheia de árvores no fundo do quintal. E a gente teve uma infância meio de rua, de muita convivência na rua com os vizinhos. Depois eu fui estudar numa escola experimental muito boa, em Niterói, chamada Centro Educacional de Niterói, que era uma escola de tempo integral, que tinha um quadro de professores maravilhosos e que era, enfim, muito voltada para a área de arte. Então, você tinha cineclube, tinha um laboratório fotográfico, que eu trabalhei muito nesse laboratório, tinha teatro, participava de todas as atividades extra-classe também. E para mim essa escola foi uma matriz, assim. Eu entrei com uma admissão, né? Antes eu fazia concurso, prestava concurso para entrar na admissão. E depois eu fiquei lá 8 anos, que era o dia inteiro. E eu me lembro muito que tinha de alguns professores da área de humanas, principalmente história, geografia, literatura, que foram fundamentais assim para a minha formação. E depois dessa escola eu fui para a UF, comecei a estudar história na UF, e era a época, eu entro na UF em 71, eu acho, que era a época mais feia da ditadura, né? A universidade era muito sinistra, assim, todo mundo falando baixo, escondido, reunião, uma coisa muito, um período muito ruim. E eu resolvo largar a faculdade e vou morar no mato. Vou para Penedo, na Serra da Mantiqueira. Dos anos 70. Dos anos 70, no meio do curso. Larguei o curso. Eu volto a fazer história no final em 77. Eu passei uns 2 anos morando, fiz uma casa de pau a pique, no meio da Serra da Mantiqueira, chão de terra. Eu fui morar lá, dava aula numa escolinha que tinha lá rural. E dava como voluntária e fazia umas bolsas de couro, umas coisas assim, e vendia na feira hippie em Ipanema. Era hippie. Você entrou no desbunde, então. Eu entrei no desbunde. Eu ficava um pouco meio assim, porque eu tinha o lado do desbunde e tinha um lado politizado. Então eu ficava um pouco meio tipo à margem da política e à margem do desbunde, porque eu não estava nem numa coisa nem outra, eu estava nas duas. Enfim, nunca entrei na luta armada. Na verdade, quando eu entro na faculdade, quando eu faço 18 anos, eu nasci em 52, era em 70 que eu entro na faculdade, era um período já muito fechado. E a gente começa a fazer uma política, eu começo a entrar na política mesmo mais na época da anistia, quando eu volto, que aí depois eu saio de Penedo e me separo, porque eu estava casada com meu primeiro marido, me separo, e vou fazer uma viagem pela América Latina de carona que durou 2 anos e meio. Para mim também foi o início dos documentários, porque aí eu comecei a gravar, eu não tinha câmera, naquela época você não tinha como filmar. Então eu tinha um gravador National, eu gravava áudio. Ficava gravando coisas para ver muita coisa de áudio, fiz um diário, né, que você conhece umas partes.
a Thaís conhece porque trabalhou aqui comigo uma época e a gente leu um pouco dos diários juntos. E o diário que durante esses 2 anos e meio foi registrando essa viagem pela América Latina. Tem muito material de áudio gravado, muitas fitas cassete nesse gravador, que foi o Darcy que me deu. Eu fui conhecer dessa viagem, eu encontrei o Darcy em Lima. Você foi sozinha pra viagem, Nath? Na verdade, eu comecei a viagem com um namorado que podia ir comigo até a Bahia. E aí a gente foi juntos até a Bahia, depois ele voltou. E na Bahia eu conheci o Cris, com quem eu me casei, fiquei 10 anos, tenho 2 filhos, que foi comigo nessa viagem. Ele era um americano que morava no Brasil, tinha saído dos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã e veio morar aqui. E que era bem integrado ao Brasil, morava na Bahia, dava aulas lá e aí resolveu ir comigo. Aí nós fomos juntos. É uma viagem muito, 1 ano pelo interior do Brasil e depois mais 1 ano e meio por vários países da América Latina. Para mim foi um aprendizado enorme. E depois dessa viagem eu volto para a faculdade, termino História. E foi aí que eu entrei mais na luta política, na época da anistia e dos movimentos pela democratização, tudo. Terminamos o curso e trabalhei no CPDOC. Em 1983, eu ia puxar para o dicionário. Mas antes de chegar lá no CPDOC, nesses anos, mesmo de infância, e se você tinha alguma relação com o cinema na infância, se a sua família frequentava o cinema, como é que era? Você tinha esse imaginário na sua infância do cinema? Na verdade, eu tive a grande sorte de ter o irmão do Darcy, o Mário. Darcy, a tia Fininha teve 2 filhos, né? O Mário e o Darcy. Ele era dono dos cinemas todos de Montes Claros. E quando eu passava férias lá, a gente ia no primeiro dia das férias de julho, ficava até o final. Depois ia no primeiro das férias de dezembro, que era dezembro, janeiro, fevereiro, e ficava até o final. Então, para mim, eram 4 meses por ano. Eu passava lá dos 4 aos 18, para mim, as minhas férias eram ali. Então, ali que eu encontrava os meus primos e que andava descalço pela cidade. A minha avó, ficava danada porque eu não queria calçar sapato. Falava, vai calçar o sapato, senão o povo da cidade vai pensar que a gente não tem dinheiro para comprar sapato. E eu ficava descalça e para mim era a liberdade ali. E ao mesmo tempo eu tinha esse tio, que na verdade era meu primo, né, em 2º grau, primo carnal da mamãe, que me dava uma permanente. Então eu vivia dentro do cinema. Né? Então as minhas férias eram dentro do cinema do Mário. Vi muito filme lá, aqueles filmes que passavam no interior. Né? Mas depois, com 16 anos, eu comecei a frequentar 15, não, acho que era menos, uns 14. Em Niterói tinha o Aníbal Bragança, que era dono de uma livraria que teve vários nomes, ele teve várias livrarias, teve Encontro, acho que nessa época era Encontro, e depois virou Diálogo, e era uma livraria muito importante da cidade, que eu comecei a frequentar muito nova, essa livraria, e tinha um cineclube, que para mim foi muito, porque os filmes que eu vi em Montes Claros eram aquele cinemão americano, né? Ali não, ali eu me lembro que eu vi Hiroshima, Meu Amor. Logo passou, eu sabia o filme de cor, assim, eu vi muitas vezes e adorava esse filme. E comecei a me interessar bastante por cinema com esse cineclube, que era frequentado por pessoas muito mais velhas que eu. A minha irmã, que era 3 anos mais velha, ia, e eu ia com ela. E eu adorava, porque tinha debate depois, eu ficava ouvindo aquelas pessoas debatendo, eu ficava bem calada, porque não tinha a menor condição de dar palpite naqueles debates fantásticos e todo mundo. E era uma época, meados dos anos 60, então era todo mundo existencialista, assim, todo vestido de preto, com uma gola rolê, assim, parecia Juliette Gréco, etc. E eram umas pessoas muito inteligentes, muito interessantes. E eu tinha uns 14, 15 anos e para mim o cinema começou ali mesmo, para valer.
E depois eu só vou voltar para o cinema em 75, quando eu começo. Tinha um grupo de amigos que formaram a Corisco Filmes. E aí eu, na verdade, não fazia parte, eles estudavam cinema e comunicação, né, na UFRJ, eram todos da comunicação. E eles eram meus amigos apenas, mas eu comecei a frequentar algumas filmagens e segurar um pau de luz. E comecei a me interessar pelos sets ali. E eu me lembro muito bem de algumas filmagens. Uma é o Chega de Demanda, do Cartola. Era uma equipe, era Murilo Salles, era da câmera, o Ismael, esqueci o sobrenome dele, som, continua sendo técnico de som, o Roberto Moura na direção, a Mônica Segreta e a Valéria Mauro, era um grupo. O Zé Carlos Asberg fez parte mais tarde da Corisco. Depois eu entrei na Corisco. Depois que eu voltei dessa viagem, antes eu era mais ou ia para lá com os amigos e participei de gravação do Cartola, por exemplo, foi um privilégio. Ia lá assistir as gravações. Depois, quando eu volto, a gente começa a participar mais. Aí a gente, me lembro que a gente fez o Sai Desce Chu, que é um filme do Roberto Moura. Todos eles eram dirigidos pelo Moura. A gente fez um outro filme, aí comecei já a fazer pesquisa para os filmes e assistência, e final dos anos 70, começo mesmo, a trabalhar, quer dizer, no Sadé Sexu eu estava só segurando o pau de luz. A Tia Seata, você já fez a pesquisa? A Tia Seata, a gente fez essa pesquisa do Tia Seata, quando saiu um filme chamado Carmen do Chibuca, que é sobre uma filha de santo da Tia Seata, que a gente, nessa época, fez um livro para o concurso da Funarte, tinha um concurso, o prêmio Lúcio Rangel, que era um prêmio de publicação. Daí a gente fez um livro sobre a Tia Seata e em seguida fizemos um livro sobre o Cartola. E desses 2 livros o Roberto assina, foi feito coletivamente, mas o Roberto era o líder do grupo lá da Corisco, ele acabava assinando, mas era um trabalho bem coletivo, tinham outras pessoas que trabalhavam. E esses filmes também eram filmes, criações bem coletivas, era um trabalho muito a gente fazia muita pesquisa e eram filmes etnográficos, com muita, enfim, influência no cinema mais etnográfico. Então você entra no cinema pela pesquisa? Pela pesquisa. Ai, não, Pela luz. Não, eu começo segurando o pau de luz. Esse eu me lembro de uma filmagem incrível. Eu até fiz umas fotos dessa filmagem. Isso quando eu esbarro com essas fotos, que era no alto do morro Santa Marta, na época ainda era Santa Marta. E era uma casa de quimbanda, a modalidade e era uma festa de Cosme e Damião. Essa filmagem eu nunca esqueci porque era uma coisa muito bonita, assim. Tinha o filho da Dona Maria Erogan, da casa, depois a gente ficou amigo dele, e tinha todo o ritual de Cosme e Damião, tinha muita criança e esse filme, eu não vejo esse filme há muito tempo, Sai Dessa Exu, mas é um filme que tem uma potência. A gente filmava em película na época, 16mm, era cinema ainda, enfim, como se fazia antigamente, né? Analógico mesmo. Quer dizer, era uma equipe pequena, a gente tinha, não sei se o Murilo ainda estava, mas o Murilo foi o fotógrafo de vários filmes da Corisco, inclusive assinou a direção de alguns, se não me engano, quando ele começou a dirigir. Beth, você foi uma espectadora do cinema novo na época em que ele estava acontecendo? Você era muito jovem ainda? Mas eu fui. Eu era muito jovem, mas eu me lembro bem dos filmes.
porque eu frequentava cineclube, entendeu? Tanto o Rogério, tanto o cinema chamado né, mais marginal, como o Rogério, as Ganzela, eu gostava muito de cinema naquela época. E eu frequentava e a gente via esses filmes. Eram filmes que ninguém via, que só passavam em alguns lugares, assim. Mas eu sempre arrumava um jeito de ir numa sessão e eu consegui ver alguns filmes. Matou a Família foi ao cinema, por exemplo. Eu me lembro até o cinema que estava passando, era no Leblon. E eram filmes que estavam saindo nessa época, né? Esses são mais para os anos 70. Nos anos 60, a gente tinha um cineclube nos anos 60 que eu era muito novinha, que eu frequentava, que era atrás do Hospital Antônio Pedro. Eu acho que ele era ligado à universidade. Era feito pelo pessoal da universidade, mas naquela época você tinha muito cineclube. Né? Hoje em dia voltou, você tem bastante cineclube agora, teve um período que sumiram. Mas a gente tinha muito cineclube. Esse cineclube da livraria do Aníbal e esse cineclube atrás do Antônio Pedro, a gente viu todo o neorrealismo italiano, a gente viu filmes do cinema novo, a gente viu filmes do cinema mais marginal. Depois eu comecei a frequentar uns cineclubes que tinham de Super 8, mais para o final dos anos 80. Não, dos anos 70, início dos 80. Aí você teve uma sala de Super 8 sensacional, que ele chamava Sala Terra, se não me engano. Então os cineclubes, eles supriam, enfim, essa fome de cinema que a gente tinha e passava todo tipo de filme. E passava Glauber, passava... A gente viu a Lira do Delírio na época que foi feito, que também foi meados dos anos 70. E Deus e o Diabo, a gente via todos esses filmes um pouco depois e quando passava no cinema, que também era bem difícil. Mas tinha muito cineclube. Mas eu era rato mesmo de cineclube. Eu não perdia nenhuma sessão. Assim. E a gente tem informação aqui que ainda nos anos 70 você faz 2 Globo Repórteres, é isso? Não. Nunca trabalhei no Globo Repórter. Do Walter Lima e do Joaquim Pedro de Andrade. Na verdade, eu produzi os filmes sobre o Walter Lima e sobre o Joaquim Pedro de Andrade. E fiz a mostra do Globo Repórter, mas por isso talvez tenha dado uma confusão na informação, porque nessa época eu não fazia cinema, só comecei mesmo a fazer, botar a mão na massa no final dos anos 70. E pelo que você fala, em 70, aí nesse começo você está no interior, lá em Penedo, né? Você não está? No início dos anos 70, que era a época do Globo Shell, eu morava em Penedo e depois, em 75, eu saio para fazer essa viagem e volto em 77, que já estava acabando o Globo Repórter. Então, agora eu me lembro de ter assistido o Globo Repórter, alguns Globo Repórter que eu gostei muito. Foi realmente um momento na televisão único, que você tinha cinema mesmo na TV. Então, eu me lembro bem que a gente comentava sobre os Globo Repórter que passavam, mas participar das equipes, participei. Bom, aí nos anos 80, então, você termina a faculdade, né, de História, isso? Já a faculdade de História. Fui estagiária do CPDOC. Conta um pouco, Em 80, consta aqui que foi em 83 que você trabalhou no Dicionário Histórico e Geográfico Brasileiro? Eu comecei estagiando na Casa de Rui Barbosa. Durante toda a faculdade eu fui estagiária, lá com o Dr. Francisco de Assis Barbosa, e que na época era o coordenador do Centro de Estudos Históricos da Casa Rui. Então eu fui estagiária lá durante todo o período da faculdade e depois acho que eu já estava formada, ou estava me formando, eu fui convidada para trabalhar no dicionário. Na verdade, eu era o Renato
Lemos o Sérgio Lamarão, enfim, todo mundo, né? Isso. O Israel Beloc que coordenava. O Israel Beloc era o coordenador. Me lembro que o Cezinha, o César Benjamin era revisor. Tinha uma equipe ótima. E eu fiz muitos verbetes lá para o dicionário. Era um trabalho fantástico para mim, porque era um trabalho que a gente fazia pesquisa, redigia o verbete, mas não precisava ficar lá. Tinha uma equipe fixa lá e eu era da equipe dos freelancers. Então, podia trabalhar em outras coisas. Nessa época eu trabalhava na Corisco também, já com cinema. A gente estava lá fazendo as pesquisas, os livros, os filmes. Mas eu trabalhava também no CPDOC. Consegui comprar essa casa com provar para a Caixa Econômica que eu tinha um salário graças ao CPDOC. Maravilhoso. Que ótimo. E, bom, aí acho que a gente pode entrar já nos anos 90. Na década de 90 se organiza bem no início uma mostra de filmes para a Eco 92, chamada Vida. Isso. E como é que foi isso? Não, isso na verdade a gente monta a produtora em meados dos anos 80, acho que é 86 talvez. Eu saio da Corisco, eu fiquei na Corisco até o início dos anos 80 e monto minha própria produtora, que é a mesma que até hoje. E começamos a trabalhar com documentários. Antes dessa mostra a gente fez um filme que foi um clipe do Gilberto Gil, dos Palm Pot. Enfim, a equipe era... Na época eu era casada com o Henri Gervesot, que é professor da USP hoje, documentário. E a gente montou essa produtora, eu e o Henri, éramos sócios. Durante esse período a gente fazia os filmes e algumas mostras. Essa mostra Vida era a época da... Enfim, ia ter como é que chama, gente? Eco 92. A Eco 92. E a gente achou que era necessário esclarecer a população sobre o que seria discutido na Eco 92. Porque todo mundo falava Eco 92, mas ninguém sabia o que era Eco 92 naquela época. O meio ambiente era um assunto muito pouco debatido. E aí a gente tinha uma linha de trabalho com o meio ambiente nos anos 80, junto com o List Vieira. Fizemos a campanha do List no início dos anos 80 e tínhamos uma linha de trabalho ligada ao meio ambiente e de militância política também, participando do PT, mas pelo lado do pessoal, a gente chamava de PT Verde, que era um pessoal mais ambientalista, enfim, mais ligado à área cultural e que também era um pouco marginalizado dentro do PT. E dentro dessa militância de meio ambiente a gente encontrou um canadense que se interessou em nos apoiar. Então a gente conseguiu um apoio da Embaixada do Canadá e montamos uma mostra com os temas que seriam debatidos na Eco 92. Então reunimos filmes do mundo todo ligados a essa questão da água, né, a questão da poluição do ar, várias questões que seriam debatidas na Eco 92, não só aqui no Fórum Global, que foi aqui no Aterro do Flamengo, mas também lá no Rio Centro. E essa mostra ela era em 5 lugares. Tinha na favela da Maré, tinha na Rocinha, Nova Iguaçu, aí tinha uma sala do Marcelo Dantas em Copacabana, que era também um cineclube que a gente frequentava muito, o Cinematoscópio, se não me engano. Tinha uma outra dentro do fórum, a gente conseguiu botar um telão também, então tinha Copacabana, tinha Ipanema também, era num bar em Ipanema, a gente montou um telão
Então a ideia era pegar várias regiões da cidade e aí a gente passava os filmes e debatia filmes sobre esses temas, filmes do mundo todo. Eu me lembro que a gente passou Dose Diária Aceitável, que era um filme do Frederico Fulgraf, tinha sobre contaminação de alimentos, enfim, da gente de falta de controle da indústria de fertilizantes e discutindo várias questões. E foi isso, foi muito bacana, assim, principalmente por ter essa preocupação em passar em comunidades em que havia pouca informação, né, sobre o evento. E nessa época também, quer dizer, pelo menos consta aqui pra gente, que você trabalhou nos CIEPs com utilização pedagógica dos filmes, dos vídeos. Isso aí foi um trabalho muito pesado que a gente fez. Na época, teve o primeiro programa especial de educação, que foi nos anos 80, e nos anos 90, no segundo governo Brizola, teve o segundo programa especial de educação. Esse programa especial de educação, bom, isso porque depois que eu saí da faculdade eu fiz concurso e fui chamada para dar aula de história. Eu dei aula um tempo numa escola aqui na General Glicério, a Alceu de Amoroso Lima, e dava aula no segundo grau, dei aula alguns anos nessa escola, e depois eu fui ser historiadora do patrimônio histórico, fazendo dossiês para tombamento de bens culturais, então montando os dossiês que serviriam de base para os processos de tombamento do INEPAC. Eu fiz isso durante minha vida praticamente toda. Eu trabalhei como historiadora lá do patrimônio. Mas, durante um período, eu trabalhei no Museu da Imagem do Som, fui pesquisadora também, a gente criou um grupo de pesquisa, inclusive criamos uma linha de história oral dentro do MIS, tentando organizar linhas, né, para os depoimentos, né? Uma das linhas era sobre a Rádio Nacional, então a gente conseguiu entrevistar muitas pessoas, funcionários, pessoas que participaram da Rádio Nacional. E depois do MIS, eu cheguei a trabalhar alguns anos, fui convidada para trabalhar lá e depois me levaram a gente foi convidada para trabalhar no programa especial de educação. Durante alguns anos a gente montou, porque o programa ele tinha várias áreas, né? Ele tinha uma área muito forte que a Cecília Conde coordenava, de animação cultural, onde eles trabalhavam com agentes culturais, chamados animadores culturais, das comunidades do entorno dos CIEPs. Outra área muito forte era a área de biblioteca enfim, tinham vários segmentos nesse programa especial de educação, de saúde, de reintegração de crianças que estavam em situação de rua ali no entorno do CIEP, que eram levadas para dentro do CIEP para ser atendidas por uma família social. Era um projeto muito integrado assim, com a comunidade. E um dos projetos era essa coordenação de vídeo educação, que eu assumi durante alguns anos e que a gente formou. Em cada CIEP tinha uma vídeo educadora, e a gente entendia que qualquer material didático, qualquer material, seja filmes ou programas de TV ou noticiários, enfim, tudo poderia ser utilizado por essa professora. A ideia era que a gente tinha dentro da grade um horário para que as crianças
assistissem os filmes, debatessem os filmes e fizessem atividades sobre esses filmes, não só nesse horário da videoeducação, mas também as professoras de cada turma assistiam os filmes para que também pudessem trabalhar em outros momentos, em sala de aula. E a ideia era não só passar os filmes que nós produzimos, porque o próprio Programa Especial de Educação tinha um centro de produção de programação, mas também a gente criava um banco de filmes do National Film Board, e conseguíamos uma série de materiais audiovisuais para que as professoras pudessem passar e discutir. E essas professoras, por outro lado, que eram as videoeducadoras, cada escola tinha uma, cada CIEP tinha um, que a gente escolhia, dia na escola, tinha um perfil do videoeducador, a gente passava um filme para eles, debatia, passava um questionário e escolhia um videoeducador que tivesse esse perfil. Então esse videoeducador passava a fazer parte, tinha um treinamento em serviço. Então a gente tinha formação de linguagem audiovisual, e era maravilhoso, porque eram tudo menininhas de 17, 18, 19 anos, saindo da escola normal ali, e que essas que a gente escolhia eram as que melhor, enfim, nas discussões que a gente tinha em cada escola, melhor discutiam os filmes que a gente exibia, e que tinham realmente uma ligação com o cinema. Então elas iam se desenvolvendo, era a coisa mais linda, durante alguns anos, e elas tinham que fazer relatórios de tudo que elas passavam, de todos os assuntos que elas abordavam, e tinha uma troca de experiência entre elas. Era muito bonito esse processo, porque foi um processo riquíssimo, e era no estado todo. A gente trabalhou loucamente para quando mudou o governo, eles mandaram todas as videoeducadoras embora, não porque elas eram concursadas, né, para a sala de aula. Na verdade, a gente tinha dentro da grade, esse horário acabou de videoeducação dentro da grade. Então havia uma vontade política muito grande, você tinha uma produção, quer dizer, além do trabalho da nossa coordenação, tinha uma outra coordenação que produzia programas para as professoras. Então você tinha treinamento em serviço também das professoras, elas fizeram um curso à distância. Então esses programas eram mandados para todas as escolas, as professoras tinham um horário dentro da grade para se aperfeiçoar e fazer um curso de pedagogia à distância. Tudo isso acabou de um dia para o outro, né? Mas foi um esforço muito grande, foi uma semente que a gente plantou. Inclusive muitas das professoras que a gente treinou continuaram trabalhando com audiovisual, não mais na escola, mas em suas salas de aula, e eu tive durante muito tempo um eco disso, porque elas me procuravam. Também durante esse período eu fui assistente de direção do Walter Lima num dos programas que eram feitos para as professoras, chamado Hoje Tem Espetáculo, que era um programa sobre artes, música principalmente. E então quem coordenava esse setor de produção de programas era a Isa Ferraz, e a gente tinha produção de programas didáticos de todas as matérias para a formação de professores. Era muito completo esse programa especial de educação, foi realmente um sonho, né? Na escola de tempo integral, uma escola completa, enfim, que trabalhava não só os alunos do ponto de vista do currículo, né, mas também a área da saúde, na área da cultura e cidadania. Era realmente um sonho, né, que o Darcy teve, o Brizola, que infelizmente acabou. Uma pena. E Beth, qual foi o primeiro filme que você dirigiu dentro da Quatro Ventos, a sua produtora? Eu comecei meio tarde, porque
durante muito tempo eu estava ou produzindo para outros diretores, para a própria produtora, produzia os filmes da produtora, ou produzia filmes de diretores enfim, que eu admirava e que eu queria. O trabalho de produção para mim sempre foi um trabalho que eu até hoje gosto muito de fazer. Então eu só comecei a dirigir no início dos anos 90. Fiz alguns filmes ligados a essa questão do meio ambiente, que eram filmes dentro de uma linha também de formação de realizadores com populações marginalizadas, né? Então trabalhei um pouco na Rocinha com um projeto que a gente teve lá de formação de realizadores da comunidade. Trabalhei Isso que você se refere ao Rap TV, não? O Rap TV foi um trabalho que eu fiz de formação também, mas de meninos de rua que frequentavam a casa, se essa rua fosse minha. Durante um tempo eu trabalhei com formação de realizadores, seja ou em comunidade, seja com esses meninos de rua. Teve um projeto na Maré, teve um projeto na Rocinha, teve esse projeto com os meninos de rua, teve uma série de pequenas iniciativas. E logo depois trabalhei um pouco junto, mais como colaboradora do Vídeo nas Aldeias, mas com o Ivan Sancarelli, a gente trabalhou. Trabalhei também com movimento de democratização da comunicação, então era mais uma militância do que propriamente uma produção audiovisual corrente. Então, durante alguns anos a gente teve uma rádio pirata aqui no Rio também, que chamava Frívola City. Então era toda uma militância na área de democratização da comunicação. Então era a ação direta, como no caso das transmissões ou dando apoio às transmissões da TV livre, da TV pirata, que se chamava na época, ou organizando seminários sobre isso. A gente organizou o Ar Livre, que foi um seminário que veio o Arlindo Machado, o pessoal das TVs livres de São Paulo, TV Cubo, a pessoal daqui do Rio, TV Vento Levou. Então era um movimento de pessoas. Naquela época você não tinha internet, você não tinha YouTube, você não tinha esse monte de vozes que agora você tem na comunicação, né? Você tinha só essas 5 famílias. Então havia uma série de movimentos pela democratização da comunicação e foi nessa linha que surgiram um pouco, alguma coisa um pouco mais autoral, porque a gente criava junto, né? Então eu comecei a me interessar pela direção e a partir daí eu comecei a dirigir. O primeiro filme que eu dirigi para valer foi um documentário mesmo, que eu trabalhei de uma forma mais autoral, foi o filme sobre o Walter Lima. Eu tinha trabalhado com o Walter no programa especial de educação. A gente tinha esse Hoje Tem Espetáculo, eu era assistente de direção, às vezes quando ele tinha que fazer um filme me deixava dirigindo o programa, e aí comecei a tomar gosto pela direção. E um dia eu estava fazendo a pesquisa do Chateau Rei do Brasil, que o Walter estava dirigindo, que era uma série documental para a GNT. E eu sempre fazia a segunda unidade, que era, naquela época você filmava as fotos, né? Hoje em dia você não filma mais as fotos, você escaneia e você faz todo o tratamento no computador. Só que na época qualquer coisa que você fazia
numa ilha de edição levava horas para renderar. Então era muito melhor você filmar as fotos como você queria, fazer todo o movimento. E eu gostava muito de pesquisar, até hoje gosto muito de pesquisar sequências de fotos em que você, a partir dessas sequências, você cria movimento nas fotos e faz. Enfim, no Chateau a gente fez muito isso, porque a revista O Cruzeiro tinha as fotoreportagens, então você tem aquela sequência de fotos que você cria o movimento. Então, como eu fazia a segunda unidade, eu comecei a trabalhar com essa. E no filme o Walter Vinha, meu fotógrafo dessa série, para fazer a segunda unidade, era o Luiz Felipe Sá, que é espetáculo de fotógrafo, na verdade diretor também. E o Walter vinha brifar a gente, olha, eu quero que vocês façam isso, isso, isso. Quando o Walter ia embora, eu falava, puxa, Felipe, vamos fazer um filme sobre o Walter. O Walter, vocês podem ficar com o Walter só pra gente, a gente tem que dividir o Walter, fazer um filme para mostrar o Walter para todo mundo. E aí a gente resolveu fazer, foi o primeiro filme mesmo que eu passei 2 anos fazendo, acompanhando o Walter. E consegui concluir o filme e passou, quase todos os nossos filmes, eles são documentários que passam na TV. Então eu tenho essa preocupação de chegar ao público e tudo vai para a TV. Tudo que a gente fez até hoje me preocupa. Agora mesmo o último curta vai passar dia 1º no canal Curta, porque é a forma que você tem de chegar ao público, né? A gente não tem a tela do cinema, é muito difícil chegar na tela. A janela é a TV. Né? É verdade. E é isso. Então, o Walter, esse primeiro filme que eu dirigi já foi para a TV. Coutinho adora esse filme, adorava. Quando ele foi ver o filme, eu fiquei tão feliz, porque ele me deu tanta força, a gente já tinha trabalhado junto. E ele adorava esse filme do Walter, elogiava para todo mundo, eu ficava super orgulhosa, porque a opinião dele para mim era muito importante, me estimulou muito. E eu fiz o filme sobre ele também, logo em seguida. Eu só fui montar muito depois, né? Mas antes, como é que começa então, já que estão falando do Coutinho, a sua relação com o Coutinho? Bom, começou, eu estava no MIS, nessa época eu estava dirigindo o MIS, porque a Heloísa Buarque de Holanda, que era minha diretora, foi para Nova York fazer um curso e não voltou mais. Demorou muito para voltar e ela me deixou de interina e eu fiquei lá um tempo esperando a Elô voltar, né? E nessa época tinha uma sala de cinema e eu resolvi inaugurar essa sala, consegui um neon, botei Glauber Rocha, com a assinatura do Glauber, e inauguramos a sala. E eu ouvi falar do Cabra Marcado, no início dos anos 80, e consegui ir numa sessão do Cabra Marcado no MAN, que teve em 16mm. E eu pirei completamente, como todo mundo, com o filme. Para mim, aquilo ali era uma nova maneira de se fazer documentário no Brasil. Fiquei fascinada com o filme. E comecei a impregnar o Coutinho, ligava para ele, Coutinho, eu quero que passar esse filme na sala nova, a gente criou no MIS. E o Coutinho dizia para mim, olha, é o seguinte, esse filme eu preciso passar para 35. Se eu ficar passando ele em 16, eu não vou conseguir o dinheiro para passar ele em 35. Então eu não vou passar esse filme em lugar nenhum enquanto eu não conseguir dinheiro para passar esse filme para 35, coitado. A gente estava sempre desesperado, tentando resolver os filmes dele. E quando o filme foi passado para 35, que teve uma sessão histórica no Hotel Nacional, onde tinha o Festival do Rio, que era aquele hotel que ficava num prédio cilíndrico ali na Rocinha, em frente à Rocinha, e que não existe mais, e que é onde era o Festival do Rio, tinha uma sala ali. E aí teve a sessão do Cabra Marcado, a primeira sessão, que foi uma loucura, assim, porque teve o Arthur Omar que saiu gritando, tem 1000 histórias nessa sessão, e o Coutinho, como sempre, nervoso no bar. Acho que ele estava na entrada do hotel,
encostado, me lembro bem, quando acabou o filme, eu fui lá falar com ele. E eu falei, Coutinho, eu quero trabalhar com você. Eu era, imagina, eu preciso trabalhar com você. E aí ele, pronto, ele me chamou para trabalhar com ele. Foi assim, eu pedi. Maravilhoso. Aí você já começa produzindo ou fazendo pesquisa para os filmes? Olha, agora eu vou me lembrar. Porque tem uma sequência de coisas. Na verdade, o primeiro filme foi o Babilônia. Não. O Babilônia foi uma história incrível também, porque eu estava filmando com o Vincent Carelli no Alto Rio Negro. A gente estava fazendo uma série chamada Índios do Brasil, e em São Gabriel da Cachoeira. A série foi no Brasil todo, mas nesse momento eu estava em São Gabriel da Cachoeira, do final de 99. Acho que foi o primeiro que a gente fez, foi esse, né? Aqui consta como sim. É. Mas acho que antes a gente já tinha feito algumas coisas de pesquisa, assim, depois eu vou lembrar. Mas o primeiro foi o Babilônia. Eu tinha... Os meus filhos eram pequenos, e eu tinha, todo final do dia, eu ligava para saber como é que estava em casa. Eu tinha deixado os meninos em casa com o Henri, que era o padrasto dos meninos. E aí eu ligo para casa e o Henri me fala, o Coutinho quer que você faça a produção do filme dele. Eu falo, mas quando é que vai filmar? No último dia do século. Eu falei, mas eu estou chegando dia 20, sei lá, de São Gabriel da Cachoeira, mas você fala para ele que eu vou fazer esse filme com ele. Eu quero fazer esse filme. Bom, isso aí no dia seguinte, tinha que ir para a fila do orelhão, só tinha um orelhão, naquela época não tinha celular. Ia para a fila do orelhão, lá em São Gabriel da Cachoeira, que só tinha um telefone, que tinha uma fila enorme. E aí, quando chegava na minha vez, o Coutinho falou que não pode esperar até o dia 20 para começar a produção do filme. Eu falava, Henri, você não está entendendo. Eu quero fazer esse filme. Você diz para ele que eu me garanto, que eu chego dia 20 e que ele vai fazer o filme dele. Fala para ele que eu quero fazer, não deixa de chamar ninguém. Aí no terceiro dia, eu ligo para casa de noite, depois da filmagem. Ele falou, o Coutinho falou que vai te esperar. Foi uma alegria da minha vida, assim. Aí terminamos o filme, vim para o Rio e conseguimos levantar o filme em 10 dias, que foi. Eu cheguei e a gente ia filmar no fim do mês. Foi uma loucura, porque ninguém queria trabalhar no final do ano para conseguir qualquer coisa de produção. Eram 3 equipes. Era uma loucura. Aquilo ali foi uma loucura, aquela filmagem, porque eram vários diretores, né? E tinha a equipe do Coutinho, mas também tinha a equipe do resto da equipe. Eram mais de 3 equipes, eram 5 equipes, agora me lembrei. Tinha a equipe do Coutinho, que era o Jaque, Cristiana Grumbá, Coutinho, Paulo Ricardo, se não me engano, que estava no som. Tinha uma equipe que era aquele menino do Sul, Rafael, que é um cineasta que acho que fez o primeiro longa-metragem de Santa Catarina. Ele fez um filme maravilhoso sobre uma moenda de cana, um senhor que fazia cachaça, esqueci o nome. O Rafael tinha uma outra equipe com o Sérgio Sbradia, se não me engano. Tinha uma última equipe, eram 5 equipes. Cada um coordenava uma equipe. E o Daniel Coutinho trabalhou nesse filme, também era de uma das equipes. Enfim, e a gente tinha que produzir todas essas equipes no último dia do ano, no da Babilônia. Foi uma produção bem complexa, mas que deu tudo certo, foi maravilhoso. E o filme, enfim, acho que foi o primeiro que a gente fez junto.
gosto muito do filme. Um filme que é uma experiência, né? Porque é um filme muito experimental, já que você tinha ali um processo, né, com 5 equipes soltas no último dia do ano. E, enfim, você tinha um resultado bem aberto, né? E como é que surgiu a ideia de, durante o Edifício Master, começar a filmar o Coutinho para dar origem ao seu segundo filme? Não, eu já estava filmando o Coutinho. Na verdade, eu já queria fazer um documentário sobre o Coutinho. Eu filmei muito o Coutinho, muito, graças a Deus. Porque no Babilônia eu acho que não filmei, mas o Coutinho dava uma aula na Fundação Progresso, eu participei também de um curso lá na Fundação Progresso, eu dava aula, o Coutinho dava aula, o João Moreira Salles deu aula, o Geraldo Sarno deu aula. Era uma época muito rica lá na Fundação. O Arcos Digital do Beto Moreira e da Tati e Tatiana e o Beto tinham montado essa formação, né, audiovisual ali, que era muito aberta e muito rica. E eu filmei muito lá o Coutinho. Tem um material muito bonito. Mas quando começamos a filmar o Edifício Master, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha feito tinha saído do filme na mesma hora. Eu falei, não, o filme é esse aqui. Baixei o filme na hora. Falei, não, eu tenho que filmar isso porque a gente estava vivendo um processo muito difícil, né? Sempre o Coutinho era muito agoniado antes de fazer qualquer filme, ele entrava num pessimismo assim, absoluto, que não vai dar certo, não sei o quê. E não vai ter filme, aqui não dá filme. Isso em qualquer, na época também do Babilônia era a mesma coisa. Não vai dar certo, esse filme nunca vai dar certo. E saíam os filmes que a gente conhece. E no Master, a gente tentou um prédio, não deu, que era Ouro Verde, acho que era o prédio que a gente ia fazer. Não deu certo, porque o síndico não autorizou, os moradores não quiseram. Surgiu esse outro prédio e as discussões eram muito ricas. Né? Aí eu falei, não, o filme está aqui. Só que eu não podia fazer um filme sobre o Coutinho ali, porque eu estava fazendo o filme do Coutinho. Só que no momento em que a gente parava de trabalhar, que o Coutinho chegava no prédio no final do dia para discutir tudo que a gente tinha feito, ficava lá 3, 4 horas com a gente. Nesse momento, era o momento que eu pegava as câmerazinhas que sobravam da pesquisa e filmava. Então, todo o debate que antecedeu as filmagens, que exatamente a pesquisa de personagem, a discussão sobre o caráter, né, enfim, que tipo de personagem ele queria. Tudo isso, para mim, eu achava que seria o filme sobre Coutinho, e que realmente resultou no Apartamento 608, que é um filme feito, que eu fiz toda a equipe, fiz a câmera, fiz o som, associei Chopecana e depois montei com a Joana Collier, alguns anos depois conseguimos uma parceria com o Canal Brasil para pagar a finalização e foi aí que o filme ficou pronto alguns anos depois. Tem aqui também, Beth, bom, aí você começa a produzir, enfim, a realizar, né, vários filmes. Não sei porque eu estou um pouco confusa se você dirigiu esses filmes ou se são produções suas. Conservar para Ser. Não, esse Conservar para Ser, ele está dentro dessa série de filmes ambientais que eu participei, que era muito ligado à militância ambientalista e eu considero mais um filme enfim, mais militante, não é um documentário, foi um filme, uma ferramenta para a militância política. Aí deve ter. Não, Porque tem outro que deve ser nessa linha, que é o Cidadania Ambiental. Mesma coisa. Tem vários filmes ligados ao meio ambiente.
Então, aí você. O Memória para Uso Diário seria a segunda. Eu Memória para Uso Diário, na verdade eu fiz o filme do Walter, né? O primeiro filme que foi o Walter.doc. Eu resolvi fazer uma série sobre diretores. Então tinha o Walter.doc, o Coutinho. A gente fez um sobre o Sarraceni, que é do Ricardo Miranda, que esse eu produzi. E um sobre o Joaquim Pedro, dirigido pelo Mário Carneiro. Então, esses filmes sobre diretores, a única coisa que une os filmes é que o diretor tinha que ser amigo do retratado. Então, o Coutinho e o Walter eram, para além de ser pessoas com quem eu trabalhei, eram minhas amigas. O Joaquim Mário era irmão praticamente do Joaquim, com todas as brigas, idas e vindas. O Ricardo era montador do Sarraceni, amigo do Sarraceni e do Rô, que foi o último que a gente fez da série. Então, é uma série de 5 documentários sobre diretores de cinema feito por seus amigos. E eu produzi os 5 e cada... Ricardo, eu e o Mário fomos os diretores dessa série. E, na verdade, são feitos em momentos diferentes, todos passaram na televisão. E a minha ideia é fazer uma caixa depois, porque eu acho que são filmes que têm muita utilidade para a faculdade de cinema, enfim, que mostram o processo de trabalho dos diretores. Cada filme com uma linguagem bem diferente, né? Essa do Apartamento 608 é totalmente de observação, porque o filme até, eu acho engraçado nesse filme, Apartamento, que começa com uma entrevista do Coutinho, que se prova inteiramente inútil, porque ele não quer falar, e depois, então, a gente passa para observação, e aí vai até o final do filme, funciona muito bem como filme de observação, mas esse filme de conversação só enfim, eu coloco na abertura um pouco como se fosse uma opção fracassada, né? Conversar com ele, entrevistar ele ali, né? Naquele momento era impossível. Eu parabenizo vocês por ter conseguido fazer uma entrevista para esse projeto. Você, Pedro, que ele não gostava muito de entrevista, de ser entrevistado, né? Mas o Memória para Uso Diário, que foi o segundo momento, que foi o primeiro longa, também foi um filme de encomenda, um filme encomendado pelo grupo Tortura Nunca Mais. Eles tinham recebido uma verba para fazer um filme sobre o trabalho deles e resultou, na verdade inicialmente era para fazer um curta mais institucional e acabou que resultou num longa, e que teve uma carreira muito boa, assim. O filme ganhou prêmio de público no Festival do Rio e ele até hoje passa muito ele foi veiculado por TV aberta, TV fechada, acho que foi pelo Canal Brasil, depois pela TV Brasil, depois pelo Canal Curta. Enfim, ele é um filme que tem tido uma relação muito próxima com o público, muitos debates, até hoje ele passa em cineclube, enfim. Ele foi, para mim, um dos filmes que mais teve comunicação com o público. E entre 2005 e 2007, Beth, antes da gente voltar para os filmes em si, você foi presidente da Associação Brasileira de Documentaristas do Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência de estar na presidência da Abrasa? Na verdade, eu nunca gostei muito de ter cargo de... Por exemplo, militei muitos anos no Comitê pela Democratização da Comunicação, militei muito tempo, enfim, ligado à ação direta da democratização, fazendo, enfim, uma série de ações como formação de realizadores de comunidades, ou seja, rádio pirata, apoiando a TV pirata. Mas nunca gostei muito de estar à frente. Na verdade, eu militei muitos anos na ABD,
que é essa associação de documentaristas, que é muito antiga, já fundada desde os anos 70, se não me engano, e que eu sempre trabalhei de alguma forma tangenciando, enfim, a luta pela, enfim, organização dos documentaristas, principalmente com relação ao acesso aos meios de comunicação, às salas de cinema. Foi um período bem curto que eu fiquei na presidência, não foi esse período todo que está aí, eu não me lembro exatamente, mas foi uns 6 meses. Mas durante muito tempo eu trabalhei como membro das diretorias, assim, tipo, fazendo algum tipo de trabalho, organizando o cineclube, fizemos um cineclube na casa de Rui Barbosa, para, enfim, divulgar o trabalho dos documentaristas e curta-metragistas. Fizemos uma série de ações políticas, mas como diretora mesmo fiquei pouco tempo, e porque eu acho muito chato esse negócio de você ser diretor de associação, ter um monte de implicações políticas que não me interessam muito. Me interessa muito mais militar, que é uma coisa que eu fiz a vida inteira, de forma mais discreta do que estar dirigindo alguma coisa que eu acho que tem implicações e, enfim. Eu admiro muito quem tem paciência para política, enfim, para cargos políticos, porque eu não tenho muito, eu prefiro trabalhar de forma mais discreta. E depois, então, do Memória para Uso Diário, vem o Angeli, é isso? É o terceiro filme? Que a gente fez junto. Minha grande montadora, Thaís Blanc. Não, eu acho que foi o Angeli. Engraçado que, agora parando para pensar, eu fiz muitas biografias, né? E eu acho que tem muita coisa que me interessa, no caso do Angeli, eu acho que eu acompanhei o Angeli desde das primeiras tiras dele, em meados dos anos 70, e até hoje acompanho. Ele parou de fazer as tiras diárias agora. Mas eu sempre admirei muito o trabalho dele, ele sempre me interessou pela radicalidade dele, pela coragem, pelo talento dele. Ele é um grande cartunista e eu era fã mesmo dele. E resolvi fazer esse filme, conversei com ele, ele topou, tivemos uma relação muito boa. E eu acho que é um filme, dos meus filmes, eu acho que é um dos que eu mais gosto. E ganhou muitos prêmios o filme, né? Nossa, ganhou muito prêmio, muito prêmio. Agora o outro filme está passando ele, esse último. O último não. Que não é o último, ainda vou fazer muitos. Então a gente pode falar desse que você acabou de fazer agora. Ah, não. Tem antes? Não. Eu pulei. Vai. Não tem problema, pode falar. Cidades Invisíveis. O Cidades Invisíveis na verdade, como eu trabalho, porque eu tenho um perfil assim, trabalhei com cinema durante quase a minha vida toda, mas paralelamente nunca deixei de trabalhar também como historiadora ligada ao patrimônio histórico. Então, esse Cidades Invisíveis é um filme que eu fiz ligado a algumas cidades que foram tombadas pelo patrimônio, todas elas do ciclo do ouro, enfim, cidades que foram muito prósperas, né? Porque estavam, enfim, nos caminhos do ouro e que depois, com a construção da Estrada de Ferro, desapareceram. Foram abandonadas e foram desaparecendo. Então você tem algumas que são ruínas
é, e outras que não tem quase mais nada, assim, só alguns destroços assim, de casas, assim, vestígios, só apenas vestígios, assim. E é um filme que, que tenta contar a história dessas cidades. Eu fiz para o INEPAC, né, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, onde eu trabalhei muito tempo. E é um filme bastante didático que é utilizado muito para educação patrimonial. E também não considero um documentário, enfim, eu considero mais um instrumento didático, um filme didático. E aí, agora sim, depois do Angeli, né, tem o Xingu Cariri, Caruaru Carioca. Então, esse filme é um longa, o meu segundo longa. Ele é um filme, ele é um musical, é um documentário musical. E foi um convite, Carlos Malta, que é um músico excepcional, que eu já admirava há muito tempo, me convidou para junto com ele, porque ele passou a vida toda pesquisando flautas tradicionais, então esse filme é um filme que eu pensei junto com ele, e são encontros musicais e afetivos entre ele e tocadores de flautas tradicionais pelo Brasil. Então, é um longa de viagem, um longa que vai se passando na estrada. A gente vai para Caruaru, depois vai para o Cariri cearense, Cariri paraibano, vai para o Alto Xingu, Mato Grosso, e ali há encontros, né? A gente trabalha muito com observação desses encontros do Malta com esses músicos cuicuro, ou com esses flautistas e essas bandas de música tradicional, chamadas bandas cabaçais, né? Bandas de pífano, que existem, enfim, em várias partes do Brasil. E esses encontros são encontros muito afetivos, muito... enfim, o Malta, durante toda a vida dele, produziu discos de alguns músicos, como a Zabé da Loca, o encontro dele com a Zabé, maravilhoso. Uma senhora que o filme trata um pouco também dessa questão de gênero, porque a gente começa no Xingu, onde as mulheres são proibidas de tocar flauta, e são proibidas até de ver uma das flautas, a de Jacuí. Se elas veem, elas são estupradas por toda a aldeia. E isso não acontece há muitos anos, porque elas correm, elas fogem quando eles vão tocar essa flauta. Então a gente começa com uma interdição e no final do filme você tem uma mulher como a Zabé, que era uma mulher que passou a metade da vida morando numa caverna, criando os filhos dela no interior da Paraíba, num lugar muito seco, muito árido, e que foi uma grande tocadora de pífano, que a gente faz um grande forró no terreiro dela, onde todos os tocadores da região vêm beijar a mão dela, e termina o filme num cortejo também aqui no Rio, com milhões de mulheres tocadoras de flauta. A Deda, que é a grande flautista da banda do Malta, liderando um cortejo de mulheres tocadoras de flauta. Então o filme passa um pouco por essa questão de gênero. E a gente tem cortejos que acontecem na feira de Caruaru, com flautistas, a gente tem forró no terreiro da Zabé. Então são grandes encontros musicais, né? Esse filme está sendo lançado agora. Eu estou super feliz porque onde ele passou aqui no Rio, no Mimo, naquele festival de música no Odeon, passou já em várias partes do Brasil, acabou de passar lá em Fortaleza, no Dragão do Mar, vai passar no Santander, ele está começando a ser lançado agora. E onde ele passa, eu acho que eu tenho conseguido afetar o público de uma maneira
muito interessante, que afeta alguma coisa que as pessoas ficam muito tocadas, porque eu acho que as pessoas no Brasil elas não conhecem a cultura brasileira devidamente, né? Porque você tem muito pouco, agora com o acesso dos documentários à TV, com essa nova legislação, os brasileiros vão finalmente conhecer melhor o Brasil. Você tem muito pouca informação, né, sobre essas culturas mais tradicionais é impressionante como o filme tem afetado as pessoas. Elas vêm conversar comigo e tem os debates e é um filme que impacta de uma certa maneira o espectador. Eu tenho muita preocupação com essa questão do filme chegar ao público, né? Por isso que eu acredito que agora com a nova legislação, onde as televisões são obrigadas a passar documentários, eu acho que finalmente a nossa produção vai poder afetar um público maior, né? E esse filme, ele, enfim, agora vai pro cinema. Sabe, mas a gente... Eu vou descabelar? Não, tá ótimo, tá lindo. Gravando. Bom, depois então dos Cidades Invisíveis, você emenda já o curta? Você está fazendo enquanto você está fazendo os Cidades Invisíveis? Não, Cidades Invisíveis não, desculpa. Cariri, Caruaru, Xingu, Carioca. Cariri que vai Eu errei. entrar. Eu terminei o Xingu, Cariri, Caruaru, Carioca e em seguida, depois que eu tinha terminado, eu comecei então a fazer o outro filme, que é o curta. Na verdade é um curta e um longa. Eu ganhei um edital para curta, narrei o filme, fiz o curta, entreguei o curta e em seguida comecei a fazer o longa, que na verdade, em parte, eu estou trabalhando com uma entrevista com o Cláudio Guerra, que foi um agente da ditadura, que agora é pastor evangélico e que resolveu contar, né, a sua participação como agente do Estado na repressão. Então ele era responsável por ocultar os corpos dos desaparecidos, incinerando esses corpos numa usina em Campos. Ele também era um matador profissional, pertenceu ao Esquadrão da Morte e também foi contratado para executar vários militantes. E ele também conta a participação dele no episódio do Rio Centro. Então, o meu curta, ele é especificamente curta, né, focado numa operação chamada Operação Radar. É uma operação que matou 19 militantes do Partido Comunista, dos quais 11 são desaparecidos. Então, o curta, ele foca esse episódio da vida do Cláudio. Nessa operação, ele incinerou dos 11 desaparecidos, ele incinerou 4 e também dessa operação ele executou um dos militantes, que é o Vera, Nestor Veras, e ele resolve contar. Eu trabalho muito com uma coisa que eu tenho trabalhado bastante nos meus filmes, com projeção como no Angeli, você trabalha com projeção de material de arquivo, e como um elemento, enfim, detonador de lembranças, emoções. O Cláudio se relaciona muito com essas imagens durante o filme, mais ainda do que o Angeli. E nessas imagens de arquivo a gente tem imagens tanto dos colegas de trabalho do Cláudio, da equipe dele, como também dos militantes que foram assassinados por ele ou incinerados por ele, como também imagens da viúva de um dos militantes que morreu nessa operação, que é a Ivanilda, que é personagem do Memória para Uso Diário. Foi, na verdade,
esse caso do Itair Veloso, marido da Ivanilda, me despertou para fazer esse filme, porque quando eu vi o livro do Cláudio e vi que ele tinha participado da Operação Radar, falei, bom, talvez ele saiba alguma coisa sobre o Itair, que é personagem do outro filme que desapareceu nessa operação. E ele participou, enfim, além da Operação Radar, de inúmeras outras operações que ele vai falar no longa. E das mais graves é a do Rio Centro. Enfim, posso dizer se é mais grave, menos grave, acho que todas são graves. É de maior repercussão, vamos dizer assim. É, de maior repercussão. E o Cláudio, ele impressiona muito nesse filme pela forma que ele fala. Como ele narra, ele tem ele tem uma frieza e um distanciamento e ele é muito complexo o personagem. Às vezes ele diz que cumpria a ordem, às vezes ele disse que gostava do poder que ele tinha. O governador vinha tomar cafezinho no escritório dele. Outra hora ele diz que gostava de botar medo nas pessoas, que as pessoas tinham medo dele. Outra hora ele fala que se arrependeu e ele é muito complexo. Ele tem, enfim, no filme que eu, na verdade, eu optei por criar um ambiente em que as perguntas são feitas por um psicanalista, que é o Eduardo Passos, que trabalha há muito tempo com direitos humanos. Ele foi da equipe clínico-grupal do Grupo Tortura Nunca Mais, que atendia pessoas atingidas pela violência do Estado, tanto ontem quanto hoje, nas favelas. O Eduardo, enfim, trabalha com direitos humanos e trabalha com esquizoanálise, com análise elesiana e é uma pessoa que, além de tudo, é meu amigo e que participou muito do processo. Para mim, esse processo desse filme foi muito rico. Assistimos muitos filmes do Ritpan juntos, que tem uma relação não só com a questão da imagem de arquivo, e, enfim, a relação dos personagens com as imagens de arquivo, que isso aparece muito no Duque, né, que é o filme dele, e no S21 também aparece isso, como também, enfim, a gente já assistiu junto com o Eduardo e com a Marcinha, a montadora, assistimos muito material da Comissão da Verdade, material de arquivo riquíssimo da Comissão da Verdade, que está aí para ser ainda muito examinado. Para mim esse filme, quer dizer, eu ainda estou em processo, né? É um filme que eu estou montando longa agora, que, enfim, extrapola a Operação Radar e vem até os dias de hoje. E tem muitas questões que estão surgindo, principalmente com relação a arquivo. Para mim, essa questão do arquivo no caso desse filme, o material tem desde depoimentos da Comissão da Verdade, que você tem depoimentos de figuras como o Cláudio e tem depoimentos do Ustra, você tem depoimentos do Marival, que é um opositor do Cláudio, porque diz que o Cláudio é mentiroso. E pode ser, né? Pode ser tudo mentira também. Enfim, no final do filme tem a viúva que fala um pouco. A gente, na verdade, os filmes a gente não faz sobre nenhum assunto além de falar de nós, né? Então, a gente está sempre falando de si, né? E no filme a viúva, ela fala por mim, ela fala no final do filme, eu nem acredito nem desacredito. Então, é o meu caso, eu acho que eles podem. Aquilo ali pode ser tudo uma invenção, mas Se eu não me engano, o Cláudio morreu, não foi? é a verdade do Cláudio. Não, tá Não, vivo. ele tá vivo. Ah, tá. E ele viu o filme, Beth? O que ele acha do filme? Eu não mandei o filme para ele ainda. Eu estou querendo terminar o longa. Mas o curta já participou de mostras? Já, o curta está circulando muito no Brasil inteiro, em
inclusive vai passar em toda a América Latina agora. A gente ganhou um concurso, que é um concurso de distribuição para salas de cinema na América Latina. Ele ganhou um prêmio na Espanha, agora acabou de ganhar o primeiro prêmio num festival na Espanha, premiado na Mostra de São Paulo. Ele está tendo um impacto muito grande, ele causa um impacto muito grande, porque na verdade é a primeira vez que um agente da ditadura aparece falando num filme dessa maneira, como ele está falando, e eu acredito que esse filme aí, agora com a televisão, vai talvez ser útil nessa discussão aí do que é capaz um país sem democracia, né? O que é capaz de acontecer num país em que não se respeita a democracia. É esse filme que Filmes, fotos de set eu tenho bastante, também tem que procurar. Ai, que delícia, então. Que a gente pode... Seria ótimo. E Beth, uma pergunta mais geral, assim, porque você atua muito como professora, né, na função e também em outros cursos. O que você acha, assim, dessa profissionalização do cinema que está acontecendo nos últimos 10 anos, eu diria, né? Ou 15? No Brasil inteiro. Uns 15 anos. No Brasil inteiro. Eu acho maravilhoso, eu acho que a gente, por exemplo, eu participei durante alguns anos de um projeto no Acre, em Rio Branco, projeto do Capovilla. O Capovilla é um grande pensador assim, de educação cinematográfica. Ele criou lá no Dragão do Mar, uma época, uma formação também de 2 anos. Lá em Rio Branco, no Acre, ele montou um curso de cinema de 2 anos. Então, falando do Capovilla. Então, Capovilla, ele montou esse curso no Dragão do Mar, depois ele montou um curso de 2 anos, que teve 3 turmas, se não me engano, na Usina de Artes, em Rio Branco. Participei desse curso de Rio Branco com ele, tanto discutindo concepção do curso, como também dando aula. E é impressionante o quanto que esse curso alavancou a produção audiovisual do Acre. Hoje, as pessoas que estão produzindo cinema no Acre com a regionalização são todos alunos da usina. E produzindo bem, entendeu? Profissionais que a gente formou lá, que vieram trabalhar aqui comigo no Rio. Bons profissionais, boa produtora. E eu dou aula também há muitos anos na Vila das Artes, desde que começou ali, há uns 4, 5 anos. A gente já está na 3ª ou 4ª turma, em Fortaleza, que é um curso de cinema ligado ao município de Fortaleza. Meus alunos eram os meninos do alambramento, são os meninos, entendeu? Eu cheguei lá, estava tudo pronto, aquela meninada, uma cultura cinematográfica incrível que eles têm, e um talento maravilhoso. E para mim é muito gratificante você poder chegar nos lugares. Eu trabalho muito, agora acabei de dar uma oficina no Centro-Oeste, é o 2º ano que eu dou o Icuman Lab, que é um laboratório de roteiros, são roteiros escolhidos no Centro-Oeste, 2º ano que a gente tem roteiros maravilhosos, poder ajudar com a experiência que a gente tem. Eles não têm experiência, eles têm talento, né? Eu acho que tem até formação já nesses lugares, tem formação, tem talento, mas não tem experiência, né? Eu acho que a gente tem experiência, a gente tem 40 anos de experiência, e poder ajudar esses meninos, né? Nem sempre são meninos, até pessoas mais velhas que estão lá recebendo, com bons roteiros, com ótimas ideias, ajudar a desenvolver os projetos, a passar sua experiência e poder dar para eles um pouco de informação, um pouco mais de informação, né, que a gente tem, porque a gente está aqui no polo de cinema que já existe há quanto tempo no Rio de Janeiro, a gente está aqui produzindo há tanto tempo,
Então existe realmente uma experiência acumulada e eu acho maravilhoso. Eu tenho me dedicado assim há muito tempo da formação e eu sinto os projetos crescerem. Eu tenho trabalhado muito em desenvolvimento de projeto, né? Você pegar um projeto, ajudar uma pessoa a conceituar melhor o projeto, como é que ele vai, né, fazer esse projeto crescer, como é que ele vai desenvolver uma pesquisa para poder chegar a um conceito, uma ideia e realizar o filme. E a gente tem visto muitos progressos aí. Você tem, hoje em dia, você tem, com a regionalização, condições, né, dessas regiões de produzirem. Aqui no Rio você tem milhões de cursos, acho que até um excesso de cursos de cinema, né? Mas no resto do Brasil você não tem. No Acre, por exemplo, não tinha formação de cinema. Você tem faculdade de comunicação nesses lugares, mais ligada para jornalismo, publicidade, né? E a sorte, né, de Capovilla conseguir montar uma escola ali foi para os lados, né? Tanto para eles poderem ter oportunidade de ter contato com realizadores do Brasil todo, porque o Capovilla levou todo mundo para lá, como também para nós ter oportunidade de trocar com essas realidades, trocar de experiência com realidades muito diferentes das nossas. Então, foi eu acho sensacional. E eu acho que aqui, com a internet e com, enfim, com essa oportunidade que eles têm de publicizar, né, os seus trabalhos, eu acho que o mundo audiovisual jamais será o mesmo agora, com toda essa produção disponibilizada, não só de filmes que eles podem ver qualquer filme do mundo inteiro. Então você chega numa região como o Centro-Oeste e eles já viram todos os filmes, porque são cinéfilos e ficam catando na internet. Como também a devolução, né, dessa produção que está sendo feita não só no Rio, São Paulo, mas também no resto do Brasil, que você hoje também pode acessar. Hoje você pode terminar o seu filme e bota o seu filme no YouTube, ou você consegue licenciar o seu filme para uma TV. Então eu acho que está tendo uma transformação, né, nesse mundo do audiovisual a partir dessa... Acho que a partir dessa não só tecnologia, mas também de uma vontade política, né, por fazer uma legislação que obriga as TVs a passar, né, a produção brasileira. E, enfim, acho que está tendo uma revolução aí, audiovisual. Acho que é isso. Você tem mais uma pergunta? Não, nós deixamos de perguntar alguma coisa que você gostaria de dizer, que a gente... Acho que a gente falou de tudo, né? Porque assim, aqui não seria só 4 ventos, né? Porque eu vi assim, roteirista, documentarista, diretora, 4 ventos. Tem mais ventos aí. Porque na verdade tem os filmes que eu fiz e tem os filmes que eu fui parceira. Então tem uma quantidade enorme de filmes que eu produzi. E de graças a Deus. E nos vários segmentos de uma produção audiovisual, né? Você conseguiu, não ficou só de diretora, não, mas para mim, eu acho que todos os filmes que eu fiz pesquisa, que é uma quantidade enorme de filmes que eu pesquisei, e todos os filmes que eu produzi são meus filmes também. Tenho... eu acho que eu tive muita sorte, né, de ter parceiros, né, como Sarracene. Sarracene foi maravilhoso. A gente fez um filme sobre o Garrincha para a RAI, que foi maravilhoso. Então, aquilo, Mário Carneiro. Passarinho. Uccellino Delio. Garrincha Uccellino Delio. Tem o... Nossa, Ricardo Miranda, que fazia aniversário hoje, que eu já acordei chorando de saudades. É duro viver sem ele, que fez a gente produziu aqui vários filmes dele na Quatro Ventos. Nossa, que saudade, assim. Ai, ai. Coisa, né? Isso mesmo.
sorte, né, de trabalhar com Coutinho, com Sarno. Nossa, a gente fez aquela série da linguagem do cinema. É, né? Do Sarno. Parceirão. Muita sorte. Porque é tudo mestre, né? Você trabalha com um cara desse, a gente aprende. A gente tinha que pagar para trabalhar com esses caras. Você teve a sorte, né? Você trabalhou com toda essa geração de cinema novo, né? Impressionante. É, inclusive o Joaquim, eu não trabalhei com o Joaquim, mas eu era amiga do Joaquim, conheci o Joaquim. Mas logo depois que a gente perdeu o Joaquim, a Alice me chamou para fazer a mostra dos filmes do Joaquim. Então foi um mergulho na obra do Joaquim, né? Junto com a Ana Maria Galano, aquela mulher maravilhosa que também foi embora, com a viúva do Joaquim, né? E a Alice. Então, só o Glauber, que infelizmente eu não conhecia, podia ter conhecido, porque a gente, enfim, conhecia o cinema dele, né, na época que foi feito. Mas quando eu comecei mesmo a fazer cinema, foi o início dos anos 80, o Glauber já tinha nos deixado. Mas, enfim, foi uma sorte mesmo ter podido trabalhar como produtora para esses diretores aí. É conviver, né? Quer dizer, de alguma forma absorvendo, né? Interagindo com ele. É, porque na verdade o cinema tem essa maravilha da equipe, né? A gente vive uma experiência de um filme, é uma experiência de vida, né? Então, para mim, a minha vida e o cinema é tudo misturado, tanto que a minha produtora fica na minha casa, no andar de baixo, eu desço a escada para trabalhar. Mas é uma coisa muito misturada, então o Coutinho para mim, muito mais do que o meu diretor, era meu amigo, né? Uma pessoa, um companheiro de trabalho, né? Poder ser colaboradora dele, para mim foi um privilégio maravilhoso, né? Mas era muito mais meu amigo. Os filmes, eu me lembro que ele me chamou para fazer o Santo Forte, eu não podia, porque eu tinha... estava produzindo um filme do Henri, o filme que eu gostei muito de participar, que foi feito lá chamado Terra Prometida, foi feito lá no Cariri. E nossa, me deu assim uma tristeza não ter podido participar, mas mesmo os filmes que a gente não fazia junto, a gente discutia, ele era muito generoso, Coutinho, no sentido da escuta, né? Claro, não só com os personagens, mas com os amigos. Ele discutia, no apartamento 608 você pode perceber o tanto que o Coutinho tinha um diálogo com a equipe, né? No trabalho. Durante o trabalho, ele dialogava, ele questionava a equipe e ajudava ele na formulação do filme. Então, trabalhar com ele era também... a gente se sentia um colaborador, de certa forma. Quer dizer, falando com toda a humildade do mundo, porque o Coutinho não precisava, enfim, da nossa opinião para fazer seus grandes filmes, mas ele não prescindia disso, né? Ele dialogava o tempo todo. Então, a gente... eu acho que foi uma experiência super rica, assim. Tem diretores como o Ricardo Miranda, por exemplo, que tinha esse poder de aglutinação incrível, né? Reunir em torno dele, né, as nossas equipes. A gente não tinha dinheiro, a gente fez 2 longas-metragens do Ricardo, de época, são 2 contos do Flaubert que ele adaptou, A Paixão e Virtude e o de Jalliot, que eram equipes formadas por amigos e alunos dele. Ele aglutinava aquelas pessoas em torno dele. Então, produzir para o Ricardo era uma maravilha, porque, embora a gente não tivesse dinheiro, a gente tinha equipes totalmente engajadas e participantes, e também escutava as pessoas e
E eu acho que o cinema é isso, né? Um trabalho, né, de uma equipe. E sedução. Sedução, né? O Não é? diretor que seduz todo mundo para a sua ideia, né? É todo mundo ali em função de uma ideia, né? Que aquele maluco teve e que você vai ajudar ele a realizar, né? E isso foram diretores geniais que passaram pela minha vida. Então, eu acho que o meu trabalho de produtora é tão rico quanto o meu trabalho de direção. Não acho que no documentário, não acho que principalmente no documentário, porque produção para ficção já é outra coisa, aí é caminhão de luz, não é outra coisa. Já é o produtor, ele, ele não tem tanto envolvimento na criação, mas eu acho que no documentário